Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast, um Geocast muito esperado por vocês, com a galera da Endless aqui. Eu tô aqui com o Ivan Gonçalves. Dá uma boa noite aí pra galera, Ivan. Boa noite, pessoal. Como eu falei, meu nome é Ivan, eu sou o diretor global de produto da Endless e é um prazer enorme a gente poder compartilhar um pouco do que a gente acredita e está desenvolvendo com vocês. Ótimo, seja muito bem-vindo, Ivan. Temos também uma participação aqui semi-internacional, né? Porque agora já tá meio brasileiro também. O Rory McQueen. Dá uma boa noite aí pra galera. Boa noite, galera. Eu sou o Rory, eu sou um engenheiro no time do Endless. Tenho muito prazer para estar aqui hoje. Legal, o Rory ele é originalmente da Inglaterra, não é? De qual cidade que você é? De Londres mesmo. Legal. A gente juntou essa galera aqui porque nessa semana foi lançada a nova versão do Endless, né, versão 3.0, que deu uma turbinada aí no sistema, corrigiu alguns bugs que tinha na versão anterior, que vocês viram aqui no canal, acrescentou algumas funcionalidades, houve atualização de programas e um monte de coisa nova. Vocês viram também num post, provavelmente lá no blog. Quem não viu, pode checar aqui na descrição e conferir depois. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, talvez seja de vocês mesmos, né? Vocês querem contar um pouco da história de vocês em respeito ao software livre, em respeito ao Linux, como é que vocês se envolvem, há quanto tempo vocês trabalham com esse tipo de coisa? Podemos começar pelo Ivan mesmo. Então, eu sou, por formação, engenheiro de computação, originalmente com especialização em rede, em Cisco. Trabalhei em banco, trabalhei durante 8 anos na Positivo Informática no Brasil, na área de produto. E aos poucos fui migrando para a área de negócios, fui estudar para fora, lá no país do Royal em Cambridge, tenho uma graduação em Harvard também, na área de novos negócios e General Management. E a Endless, há 2 anos atrás, quando eu voltei para a Endless, depois acompanhei eu digo voltei porque eu acompanhei o trabalho dele durante os 3 primeiros anos de pesquisa, quando eu trabalhava na área de inovação da Positivo. E me apaixonei pelo projeto, que a gente vai entrar mais em detalhe no futuro. E hoje tem uma atuação muito legal na área de desenvolvimento de produto e criando a visão que a gente sonha em atender, e eu vou contar um pouquinho mais disso depois. Essa é um pouco da minha história. Muito bom, muito legal. Uma experiência vasta, né, na área de informática aí brasileira. Bom, Rory, quer contar um pouco da sua história pra gente também? Sim. Eu estudei ciência do computador na universidade, lá nos Estados Unidos. E foi lá que eu conheci o sistema do open source, né, do Linux. E durante minhas aulas eu usei principalmente o Ubuntu, mas outras versões do Linux também. E tinha um amigo lá que estava trabalhando em Endless. Ele me apresentou para o time e comecei a trabalhar na Endless depois da minha faculdade lá em São Francisco. E no fim de 2014 mudei para Rio para ajudar o time aqui. No Endless eu trabalho no time do Apps, vários times do engenheiro, e eu sou no time do Apps. A gente cria os aplicativos que rolam no sistema do Endless. Tem vários aplicativos da educação, da saúde, futuro. E hoje em dia estamos criando um framework, um sistema, com que outras pessoas podem criar aplicativos para Endless, para o sistema. Muito bom, muito legal. E acabou aparecendo aqui, então, algumas perguntas quando eu anunciei que a gente ia fazer esse Geocast especial aqui. A galera está bem curiosa a respeito do Endless, e especialmente a nova versão aí, que veio com algumas novidades. Então, antes de eu fazer aqui, vou intercalar algumas perguntas que eu tenho com algumas que o pessoal fez. Eu acho que seria legal vocês apresentarem o que tem de novo na nova versão do Endless, né? Quem não viu a versão antiga, que era a versão 2.7, se eu não me engano, que eu fiz a review aqui, agora tem a versão 3.0. Vocês podem contar pra gente o que tem de novo nessa nova versão aí do Endless, versão 3.0? Muito bom. Eu acho interessante a gente pausar um pouquinho para dizer assim, por que a gente está fazendo isso. Geralmente quando a gente fala num produto, a gente tem que deixar muito claro para quem ele é. Né? E a nossa iniciativa ela é muito forte. A gente tem um desafio muito grande de fazer um sistema operacional que ele é para todo mundo.
né? E não só necessariamente para as pessoas que, provavelmente como nós e você aqui, são a gente chama no inglês do tech savvy, né? Me fugiu agora aqui a palavra em português, mas que já são mais acostumados com tecnologia. Então, a gente tem que deixar claro que quando a gente pensa no sistema operacional, para ele ser disponível para todo mundo, existem algumas escolhas fortes que a gente tem que fazer. E para quem essas pessoas que a gente está desenvolvendo esse sistema operacional? Só por uma curiosidade, hoje, existem mais de 4 bilhões de pessoas no mundo que ainda vivem sem PC. E o grande motivo delas não ter PC hoje, entre custo e outras coisas, é a falta de acesso à internet, né? Então, o que a gente tem trabalhado é para criar um sistema operacional que ele seja acessível financeiramente, né? E o Linux encaixa como uma luva, principalmente na parte open source da comunidade, que ele seja fácil de usar, né? E nós temos algumas escolhas para isso que a gente pode comentar, e que também a internet seja algo opcional. Isso é algo muito interessante de ser explicado. E por quê? Né? A gente fala, pô, mas praticamente o mundo inteiro tem internet. Não é verdade. Né? Hoje, se eu tenho 4 bilhões de pessoas que estão offline no mundo hoje, como é que a internet ela permeia todo mundo, como às vezes a gente pensa? Então a gente tem que entender que nós estamos sim trabalhando com uma visão muito clara para dar opção às pessoas que de outra maneira não conseguem ter acesso ao computador hoje. Né? Isso dito, lançamos a versão 3. A primeira coisa que nós queríamos é que as pessoas pudessem ter acesso ao computador de uma maneira mais fácil. Como? Primeiro, sem desinstalar o que elas já têm hoje e sem correr nenhum risco. Então, uma das grandes novidades que trouxemos hoje é a questão do Dual Boot. Hoje você vai na nossa página, clica em baixar, inicia o programa e automaticamente você vai escolher o sistema operacional, o tamanho que você quer criar da imagem, e ele vai botar o sistema e você já tem o Windows rodando em Dual Boot com Windows. Então a gente diminuiu a barreira com um processo extremamente fácil para quem quer testar o OS em Dual Boot. Se você não está hoje confiante que você já quer usar e quer só experimentar, também nesse programa que você baixa, você tem a opção de criar um USB e iniciar o computador pelo USB, testar o sistema operacional, se tiver interessado em instalar, se não tiver interessado, voltar ao sistema operacional que você tem anteriormente. Então, esse é um trabalho muito grande que a gente fez agora na versão 3.0. Melhoramos também o nosso App Center. O que nós trouxemos? Trouxemos através, de novo, junto da comunidade, utilizamos hoje a GNOME Store como uma ferramenta de distribuição de aplicativos. E o que isso traz para a gente, né, como o famoso Flatpak? Não é mesmo que tanto você quer falar, né? Que é o quê? Uma maneira de das pessoas simplificarem o processo de desenvolvimento. Então a gente também no 3.0 usando o Flatpak, e nós somos a primeira distribuição do mundo a ser 100% Flatpak, né? Somos grandes early adopters. Facilitar o desenvolvedor para desenvolver um aplicativo para várias distribuições. E 2, trazer também para o usuário final uma opção de buscar mais aplicativos. Obviamente, hoje, o melhor lugar para você buscar um aplicativo, a gente quer que seja sempre nosso centro de aplicativos, mas hoje também, se você já é mais tech-savvy, você pode buscar repositórios e, através da linha de comando, adicionar mais aplicativos que não estejam no nosso repositório. E, claramente, nós estamos trabalhando para que isso seja um processo muito mais intuitivo no futuro próximo, onde você não necessariamente precisa da linha de comando, mas através de um buy na própria GNOME Software, você poder ir e buscar o que você quer e instalar os programas que você tem necessidade. Você falou que agora, então, o pessoal pode testar de uma maneira mais fácil, o que é muito bacana, né? É uma espécie de live CD ou live pendrive, né, no caso, como as outras distribuições. Exatamente. E eu gostaria de saber como é que funciona o Dual Boot exatamente, qual que é o processo que ele faz, se é um programa que ele reparticiona o HD, como era, por exemplo, o Yubi antigamente, ou ele funciona de uma forma diferente, como é que é? Muito, muito legal. O que a gente faz, a gente não mexe nada no teu file system, a gente usa, né, under the hood, o Groove 2 como infraestrutura para fazer o Dual Boot, e o que o Endless faz, ele cria um arquivo dentro do teu C2./endless/endless.img,
onde o endless fica dentro da sua partição. Então a gente não mexe exatamente nada no teu sistema operacional, a não ser salvar um tamanho do espaço que você quer salvar para o sistema do endless, certo? Então se você escolher 64 GB, por exemplo, ele vai criar um arquivo de 64 GB no sistema operacional, e a partir daí a gente vai direcionar o boot para ele e trabalhar. E obviamente a gente trabalhou muito grande na infraestrutura para garantir que esse arquivo não seja corrompido, para garantir que você não apague ele por descuido, e mesmo para garantir que mesmo ele fragmentado, o sistema funcione também. Olha só, muito legal, uma maneira bem diferente de abordar a situação ali. Aproveitando aqui que a gente entrou nesse assunto de dual boot e coisas do tipo, uma questão que já me perguntaram algumas vezes, especialmente lá nos vídeos, né, nos comentários lá dos vídeos que eu fiz a respeito do Endless, que ele, antes dessa nova atualização, era um pouco mais complicado de baixar, instalar e tal, como você bem comentou. E uma das coisas que sempre me veio à mente é por que vocês não distribuem ele de uma maneira mais padrão, assim como as outras distribuições, no formato ISO? Boa pergunta. Eu acho que a gente no futuro vai sim disponibilizar ele na versão ISO, mas como eu sempre falo, a gente tem um usuário com foco principal, que é a pessoa que não é necessariamente super entendida de tecnologia. Então a maneira mais simples da gente fazer isso é você baixar um arquivo, clicar em instalar e esse processo ser praticamente automático, certo? E você desfazer esse processo é tão simples quanto fazer. É você ir no uninstall, clicar e o teu sistema está exatamente como ele estava antes. Então a gente sim priorizou um processo que ele priva pela simplicidade, para que isso seja disponível para todo mundo, que é o nosso grande objetivo, e aos poucos a gente vai também trazendo as opções que estamos acostumados. Da mesma maneira hoje que você pode baixar a imagem que a gente tem em .image.gz, e a gente criou inclusive um script, você roda EOS Write Image no próprio Linux, e ele já cria a imagem automaticamente, por exemplo, se colocar num USB. Tá legal. Na verdade eu tô baixando ele aqui, tá rolando um torrent enquanto a gente conversa aqui. Muito inclusive, bom, eu vou te passar o link depois então de onde está a instrução para fazer isso, para você compartilhar com o pessoal. Legal, inclusive o lance do torrent era uma coisa que não tinha também, se eu não me engano, né? Agora Exatamente. Ele baixa mais rápido dessa forma, então ficou mais acessível. A gente pode falar, se aprofundar um pouco mais sobre o Flatpak, né, que a gente conversou tanto, hein? Porque eu já fiz vídeos falando sobre o Flatpak, falando sobre o Snap, falando sobre o App Image, porque para mim realmente é um negócio é uma visão bem do futuro, assim, do que se esperar. É uma forma muito mais, na minha opinião, inteligente de se trabalhar, porque, enfim, corta um monte de, entre aspas, gambiarras que você teria que fazer para rodar o programa, compatibilizar bibliotecas, e etc, etc. E vocês, o Endless, né, o Endless OS, é a primeira distribuição full Flatpak, eu acho, do mundo, né? Então, pode, de repente, se aprofundar um pouco mais aí sobre o Flatpak, por que vocês decidiram escolher ele como o padrão do sistema, se deu muito trabalho, como é que está o desenvolvimento desse projeto atualmente, porque vocês realmente são a primeira distribuição, pelo menos que eu tenho conhecimento, nem mesmo o pessoal que deu início a esse projeto ainda está usando ele plenamente. Como que vocês adaptaram aí, porque, né, não é para qualquer um. Eu acho legal. Primeiro, a gente quer facilitar para o desenvolvedor, como já falei anteriormente, para desenvolver apps, certo? Trazendo um sistema que ele traz, como você comentou no próprio post, segurança, estabilidade, portabilidade, praticidade no processo, para garantir que quando a gente atualiza alguma coisa no sistema operacional, algum app não quebre. Assim como existem outras opções, como a gente falou sobre o Snap também. A gente acredita que o Flatpak ele é um projeto que ele nasceu open source, que ele tem um grande apelo de uma comunidade mais ampla dentro da comunidade Linux. E eu vou abrir até um parênteses aqui, nós trabalhamos fortemente com o GNOME, inclusive na última GUADEC que teve na Alemanha esse ano, a nova presidente da GUADEC é a Nurit, que é uma das nossas colegas da Endless, e eu mesmo e o Jonathan, que é o nosso VP de desenvolvimento, somos board members do GNOME, e nós temos mais 2 diretores dentro da Endless também que participam do GNOME. Então nós estamos fortemente trabalhando com tudo que a gente faz, voltar isso upstream para a comunidade, inclusive diretamente com o Alexander Larson, que foi quem criou o XDG App, que hoje foi renomeado para o Flatpak.
Da parte da comunidade, a gente diz que é isso, que é nós trabalhamos junto com a comunidade para poder fortalecer o Flatpak como uma ferramenta de desenvolvimento. Para o consumidor final, vai ser uma maneira mais fácil de poder achar coisas novas no futuro, a partir do momento que as pessoas comecem a usar o padrão, para trazer para o Endless ou para o sistema de preferência dele. Duas peculiaridades interessantes, que uma é a própria questão do sandboxing, né, de segurança, que a gente acredita que é super importante. E uma outra questão também, que quando você está com baixa internet, como ele usa o S3 por baixo dele, a gente consegue fazer updates deles incrementais, que diminui também a necessidade da quantidade de banda para você baixar atualizações ou novos aplicativos. E como ele também reutiliza parte das bibliotecas do sistema operacional que você está usando, a gente consegue fazer pacotes menores também. Um outro conceito extremamente interessante do Flatpak é a questão do runtime. Né? Então hoje você pode ter um runtime do Endless, um runtime do Fedora, vários runtimes. Nós estamos investindo agora no enabling do runtime do Electron para dentro do Flatpak. Então provavelmente no futuro bem próximo, todo mundo que está fazendo web apps para Electron, a gente vai conseguir portar esses web apps para dentro do Flatpak, e quem sabe no futuro próximo também pegar o próprio Wine também e portar para dentro do Flatpak. Então essa questão, esse conceito de runtime traz essa flexibilidade para a gente, da gente poder pegar essas ferramentas que estão com uma adoção interessante no mundo Linux e no mundo web também, e trazer para dentro do mundo Linux. Então acho que esse é um resumo. Rory, se tiver uma coisa mais para dizer, mas na minha visão, resumo do porquê a gente está trabalhando com a questão do Flatpak. Sim, também acho que, na verdade, o impedimento mais forte, mais importante do Linux, que está prevenindo pessoas de usar o Linux, é esse negócio dos aplicativos. Que se você usar o Mac ou o Windows, é bem fácil instalar qualquer aplicativo. E você sabe que vai funcionar sempre, mesmo que você atualizar o sistema. Mas no Linux, porque tem várias distribuições, se você quer criar um aplicativo para Linux, você não sabe, tenho que criar um aplicativo que vai rolar no Fedora, no Ubuntu, no Debian, tudo isso. E isso é difícil. E por isso os engenheiros, os desenvolvedores, não querem criar aplicativos para Linux. Então, com o Flatpak vai ser muito mais fácil, e por isso eu acho que vai ter mais aplicativos no nosso sistema. Vamos ir um pouco mais fundo nessa questão aí das decisões de vocês a respeito do empacotamento, porque levantou algumas questões. O Endless, teve gente até que questionou se o Endless era ou não Linux a princípio, né? Depois eu expliquei para eles lá. Qual é a base do Endless? Se baseia em alguma outra distribuição ou vocês criaram algo meio do zero, assim? É baseado no Debian. A gente usa o pacote do Debian e o desktop e do GNOME, né? Mas a gente já fez muitas atualizações, a gente costuma muito para criar o Endless, mas o baseado é do Debian. Certo. Uma coisa que o pessoal perguntou na versão passada, não sei como é que está nessa, era por que eles não eram capazes de instalar pacotes .deb, nem mesmo pelo terminal ou qualquer coisa do tipo, assim. Por que mesmo sendo baseado no Debian, não é possível instalar o pacote de formato da distribuição? Porque a gente usa os pacotes do Debian, mas também a gente usa uma coisa que se chama OS3, que o Ivan já falou sobre isso, que é um sistema para o sistema de arquivos read-only, só pode ler, né? E isso é importante porque se proteger contra os vírus e outras coisas que pode corromper seu sistema. Então, mas também por isso você não pode instalar qualquer pacote. Uhum. Então, o sistema só instalar pacotes do nosso repositório. Uma coisa importante, eu sempre volto para quem é o nosso usuário final. Existem trade-offs para isso, certo? Um trade-off muito interessante é que qualquer pessoa no mundo tem a mesma versão do sistema operacional. Isso é muito interessante pra gente. Por quê? Porque você traz uma segurança e uma estabilidade no sistema operacional muito grande. E então, o sistema operacional, ele sendo read-only, a gente consegue garantir que ele seja estável
que numa atualização, você pode parar e iniciar a atualização dele milhares de vezes. Primeiro, o OST traz o fallback para a gente. Então, mesmo que você tenha uma internet muito ruim, por exemplo, e demore para fazer o update, o nosso sistema consegue fazer o fallback com segurança absurda. Imagine hoje se cada Android que você usasse fosse um sistema operacional diferente e cada app que você instalasse nele, ele mudasse o sistema operacional. Quer dizer, ia ser uma bagunça no mundo hoje. E a gente acredita muito forte nisso, que a gente conseguindo manter isso muito sólido e com o Flatpak por cima, que você garante que dentro do Flatpak você tem todas as bibliotecas que você tem, atualizando o sistema operacional, trazendo novas funcionalidades, a gente garante que a gente não quebra nada e a gente garante que todos os usuários que tiverem vão estar funcionando. Então, são trade-offs? São. A gente tira um pouco da liberdade de quem é tech-savvy para mudar do jeito que quer, mas, da mesma maneira, para o usuário comum, a gente está fazendo algo muito sólido e confiável. Esse, de novo, é alguma das escolhas que a gente tem que fazer. Fica bem estável, né? Você não tem problemas de quebras, assim, mas legal que agora o Flatpak traz uma alternativa a mais, mas eu devo perguntar para vocês também se, digamos assim, eu baixei o Endless, instalei no meu PC, e aí eu quero instalar um pacote X que não está no repositório de vocês. Eu vou conseguir fazer isso via Flatpak? Você vai conseguir instalar um Flatpak com o nosso runtime, não necessariamente mudar o sistema operacional com algum outro pacote. O exemplo mais basiquinho assim, que eu vi algumas pessoas comentando na época que eu fiz o vídeo. O que acontecia? O sistema, ele vinha com o... Vinha não, ainda vem, né? Na verdade, com o Chromium como browser, certo? Uhum. Se eu não me engano, o Firefox está disponível também para instalação. Uhum. E a gente tinha um problema, agora o Firefox até contorna um pouco disso, mas a gente tinha um problema que quem gostava de assistir Netflix, por exemplo, pelo Chrome, não conseguia pelo Chromium. E aí, para instalar o Chrome, não era possível, tinha esses bloqueios assim. Seria possível fazer a instalação de programas desse tipo na nova versão do Endless? Se não for possível, vocês pretendem que isso seja possível em versões posteriores, quem sabe? Uma coisa importante dizer que para você ver um vídeo, você tem duas coisas. Você tem que ter um player, você tem que ter um codec, certo? Nós, como o Endless é uma empresa americana, nós respeitamos muito forte essa questão de direitos autorais, especialmente que nos Estados Unidos você tem patentes de software, certo? Nós lançamos o sistema operacional hoje com todos os codecs que são royalty free, que não tem royalty. Então, diferente de você customizar o seu OS, fazer ele do jeito que você quiser, e ir em algum repositório e achar algum codec no Brasil que você não paga licença, nós, como empresa americana e séria, temos que respeitar esse processo. Então, hoje a gente disponibilizou na nossa loja um processo para você poder comprar um codec, que hoje está na faixa de, acho que menos de $3, mas que vai habilitar legalmente, os principais codecs que são usados. Então, sim, por exemplo, sim, você vai conseguir... A ver. Aqui, se eu não me engano, está custando R$10, eu acho. Então, é a faixa de $3, mais ou menos, o custo dos codecs. E sim, você vai poder, mesmo usando o Chromium, rodar MP4, rodar VI, rodar os principais players e formatos que são existentes no mercado. Isso sim, não é uma escolha, mas é uma obrigação por sermos uma empresa séria e respeitarmos o processo. Certo. Bacana. Então, esclarecido, eu acho, essa questão aí de instalação de programas, né? Pelo que eu consegui entender é que o Flatpak, ele vai, em primeira instância, facilitar especialmente a vida de vocês como desenvolvedores para portar aplicativos e coisas do tipo, que vão ser sempre baixados diretamente do repositório da loja, no caso, digamos assim, da própria Endless, do próprio Endless OS, garantindo essa questão de segurança e estabilidade que vocês pregam tanto. Afinal de contas, esses computadores, a maior parte deles, eles vão parar especialmente em locais que vão ser destinados para educação, alguma coisa do tipo. E no Brasil, especialmente, eu já toquei nesse assunto algumas vezes, a gente, infelizmente, não tem pessoas muito preparadas para lidar com esse tipo de tecnologia. Então, se o sistema não quebrar, já é uma grande coisa, né? O pessoal vai conseguir utilizar sem maiores problemas. Bom, um outro tópico aqui que foi colocado é sobre a interface do sistema. Quando eu postei, fiz o post lá do Endless 3, tinha aquela imagenzinha lá da nova versão, né, do desktop, e ele é uma mescla, né,
uma modificação do Gnome Shell, que tem uma interface um pouco diferente, e uma pessoa tinha pedido como é que ele fazia para instalar essa interface na distribuição dele. Então, vocês podem explicar que interface é essa, o que vocês fizeram e se tem como fazer isso em outro sistema operacional? Primeiro, eu queria dizer por que a gente tem essa interface. Tudo que a gente faz hoje, a gente faz pesquisa antes. Então, nós temos um time no Brasil e no mundo, nós temos um time que a gente chama de ground team, né, nosso time de campo, que está todo dia no campo conversando com pessoas. Então, cada mudança que a gente fez na interface que a gente partiu foi baseada em feedback de usuários em campo, garantindo que eles entendiam tanto a nomenclatura do aplicativo que está. Por exemplo, Chromium, às vezes não é Chromium, é internet. Né? LibreOffice não é Office, é o redator, é o Excel, é estranho. Então, esses nomes estranhos para ele, que às vezes nós estamos acostumados, a gente repensou desde o básico. Primeiro, garantir que a nomenclatura seja algo simples e entendida para eles. Segundo, trazer uma experiência que eles estão familiar. E hoje, a experiência familiar, a inclusão digital, muitas vezes é feita por um próprio celular. Então, se você olhar, ele até parece um pouco a interface de um celular. A gente fez a escolha de propósito. Então, tudo que a gente faz é baseado em feedback. Se vocês forem na nossa página, respondendo a segunda parte, se vocês forem na nossa página, endlessm.com, para desenvolvedores, embaixo nele, vocês vão ter acesso a todos os nossos repositórios, e quem quiser contribuir também, o Rory pode falar um pouquinho depois. Então, da interface, o próprio nosso sistema de métricas, coisas como mantemos um kernel de um processador M-Logic da ARM, que os grandes dos nossos desafios é também baixar o custo do computador, então a gente está investindo pesado em conseguir habilitar o Endless para processadores ARM, e você pode entrar. Eu vou postar para você aqui, para você compartilhar depois com o pessoal, exatamente o link. Ótimo, bacana. Bom, aqui eu tenho algumas perguntas aqui do público que eu vou começar a fazer aqui para vocês. Tem algumas bem interessantes, realmente. Tem uma aqui do Lucas Bertão. Ele pergunta se, justamente agora da interface, né, a gente estava falando, se vocês têm planos de disponibilizar a interface para outras distribuições ou se vão manter como exclusividade do sistema. E falando em disponibilizar pacotes, ele disse assim, vocês têm 2 ISOs lá para download. Qual é a diferença entre elas? E se é somente o fato dos pacotes estarem ou não disponíveis no repositório offline, se tem alguma coisa a mais do que isso? Legal. A gente dá 2 opções, uma que a gente chama da Lite e outra da Full. A Full é uma versão que ela já vem com todos os aplicativos pré-instalados. Então nós temos mais de 100 aplicativos pré-instalados. Por que ela é importante? Porque muitas vezes você pode colocar ela num USB, ir numa pessoa que está totalmente offline, instalar o computador e ela mesmo sem internet ter acesso a informações, programas, mais de 80 mil artigos, por exemplo, do Wikipedia, e ter tudo isso. E para quem já tem internet, quem quer testar de uma maneira mais rápida e não precisar baixar 10 GB de download, a gente dá a opção de 2 GB, que vem com alguns aplicativos pré-instalados e os outros dentro da loja, onde você pode pegar e baixar. Então a gente flexibiliza a escolha para quem quiser ou testar ou já ter uma experiência completa. Legal, então isso quer dizer que as ISOs em si, elas não têm nenhuma diferença, só realmente a quantidade de aplicativos pré-instalados. Perfeito. Bacana. Tem uma pergunta aqui... Opa, desculpa, pode falar. Essa questão de usar nosso interface, nosso desktop, em outras versões do Linux, o desktop tudo é código aberto. Então, na verdade, qualquer pessoa pode ir para o GitHub, né? github.com/endlessm. E se eles quiserem, pode pegar os códigos do desktop e vai rolar em outras versões do Linux, entendeu? Uhum. Então, na verdade, pode usar, não sei, Ubuntu, Fedora, nosso desktop mesmo, com a interface. Né? Legal, então assim, a interface ela está disponível, se alguém quiser utilizar, a gente pode colocar depois o link aí para o pessoal, né? Depois vocês me mandam todos esses links que a gente falou aqui, eu coloco tudo na descrição para quem quiser se envolver. Já que você tocou ali no assunto, Rory, de ser open source, de estar com o código aberto e tudo mais, as pessoas realmente têm dúvida a respeito disso. O Endless é um sistema completamente aberto. Como é que vocês trabalham essa questão? Porque, como vocês mesmos comentaram ali, vocês participam ativamente, especialmente da comunidade Gnome, né? Então, vocês estão envolvidos com a produção direta desse software, inclusive da própria modificação do Gnome Shell que vocês fizeram. Aonde que eu vou, digamos assim,
para ver os códigos fontes do Endless, baixar essas coisas e tudo mais. Então tudo está no GitHub, github.com/endlessm, e a maioria dos nossos códigos são abertos. Tudo do desktop, do interface, está aberto. O Linux, claro, está aberto também. E o SDK, que eu falei antes, que eu estou trabalhando nisso, o SDK para criar aplicativos do Endless, também está aberto. Só que alguns aplicativos nossos não são abertos, principalmente porque temos parceiros com outras empresas, estamos usando o conteúdo deles e a gente quer ficar esse conteúdo fechado, entendeu? Mas a maioria dos aplicativos também estão abertos. Por exemplo, qual aplicativo vocês optaram por deixar com o código fechado? Por exemplo, temos aplicativos dos notícias, que pode ler notícias do jornal do Guatemala. E esse aplicativo, algumas partes deles são fechados, porque estamos usando conteúdo deles, do jornal. Uhum. Eu acho interessante dizer que as ferramentas que a gente está usando, né, o próprio SDK, ele é tudo aberto. O que a gente tem, sim, são as peculiaridades de negócio que a gente tem. Um acordo de distribuição de conteúdo, por exemplo, com um jornal na Guatemala, onde a gente vai, extrai esse conteúdo deles e disponibiliza para as pessoas. Então, essa parte do código, como é um acordo comercial, a gente trava. Mas, quer dizer, o código que fez para gerar isso tudo é open source. Bacana, então. Esclarecido aí. Pergunta do Hugo Andrade Araújo. Essa pergunta é especial porque o Hugo é um dos nossos padrinhos lá no Padrim, então eles têm acesso a assistir a gravação desse Geocast aqui ao vivo, então muito obrigado pelo apoio, inclusive ao Hugo. Ele fez a pergunta assim: com concorrentes como o Debian e o Ubuntu, Debian inclusive que é a própria base do sistema, né? Como vocês acham que podem se destacar, né? Vocês já até falaram assim, mas vamos deixar mais claro ainda. Qual é o grande diferencial do Endless em relação às outras distribuições e sistemas? A gente tem um grande desafio, que é colocar esse computador na mão de todo mundo no mundo. E para fazer isso, a gente tem que olhar principalmente a gente brinca nessa questão da contra-intuitivo, né? Onde todo mundo está indo para o mobile e está indo para o cloud, a gente olha ao contrário, a gente fala como é que a gente consegue disponibilizar conteúdo, informação de saúde, de educação, empoderar as pessoas, mesmo onde elas estão num ambiente que não tem internet, que não sejam digitalmente literadas. Então, tudo que a gente faz foca para isso. E para poder entregar isso, para poder dar essa experiência de 10 megabytes numa conexão de 256K, trazer essa funcionalidade, a gente tem que fazer escolhas e olhar para isso. E o nosso foco é resolver isso. Então, assim, a gente faz as escolhas e trabalha para criar algo que seja extremamente interessante dentro de um ambiente que as pessoas estão hoje ignorando. Então, assim, literalmente hoje, se a gente parar de fazer o que a gente faz, ninguém está mais olhando para essas pessoas. E eu acho que é o foco e as escolhas que a gente faz estão diretamente ligadas para o sucesso que a gente está fazendo. E a gente não é uma ONG também, a gente não é uma NGO, é muito sério a gente comentar isso. A gente é uma empresa for profit, para lucro. Então a gente pensa em resolver esse problema de uma maneira que é financeiramente estável. Então nós estamos sim sério para garantir o sucesso disso. Acho bom, né? Aliás, não vejo nenhum problema quanto a isso. Acho que é uma das... procurar um modelo de negócio sustentável e que ajude as pessoas, eu acho que é realmente o ideal, assim. E isso que você colocou deixa claro que, na verdade, os outros sistemas, todos, eles não estão, na verdade, focando no mesmo usuário que vocês estão, né? Eu imagino que vocês tenham feito uma pesquisa e tudo mais antes de lançar o produto aqui no Brasil. Você saberia me dizer, em média, claro, sem ser um número exato, se existem muitas pessoas nessa condição que vocês procuram atender aqui no Brasil? Porque, assim, quando a gente está na internet, quando a gente lida com esse tipo de coisa, a sensação que se tem é que todo mundo ao redor está conectado, né?
mas como você bem colocou, essa não é bem uma realidade. Como é que é aqui no Brasil? Que tipo de visão vocês tiveram a respeito disso? Cara, é muito interessante, né? E isso para mim é um mundo de 10 anos de trabalho já, desde a época da Positivo, inclusive, que existem duas coisas, né? O primeiro é, você quer ter a sua experiência de internet boa e você não consegue pagar. E o segundo ponto importante é, você tem a condição de pagar e você não tem disponibilidade da infraestrutura onde você está. Então, se você pegar o Brasil hoje, né, estatisticamente hoje mais ou menos 55% do país está conectado. Aí você fala assim, pô, beleza, está conectado. Agora vai olhar qual é a conexão dele e o quão bom é essa internet. Vai assistir um filme no Netflix com 1 mega de internet. Você tem uma experiência exatamente como a gente tem uma experiência de 10 megas. Então, a velocidade que tem da própria internet e a disponibilidade dela dentro de um cenário do Brasil hoje, você tem quase metade do Brasil hoje que tá servido com uma experiência que ele quer ter. Então, assim, é um mercado gigantesco. E o próprio mundo hoje, são quase 4 bilhões de pessoas hoje na mesma situação. Então, esse é um pouco do cenário do Brasil. E, obviamente, você tem os extremos disso, né? Pessoas que já têm um pouco de acesso e pessoas que realmente não têm acesso. E é por isso que a gente trouxe essa questão do download e da facilidade de ter acesso ao computador para dar uma chance a essas pessoas a ter acesso à tecnologia. Legal. A gente está entrando nessa parte aí de acessibilidade. Tem uma pergunta que vem bem a calhar para a situação aqui, do Lima Cordeiro Dio. Ele diz assim, sabendo que o preço elevado dos computadores Endless no Brasil é resultado da alta carga tributária, né? Porque o pessoal achou meio estranho na época que o Endless Mini era um pouco overpriced, assim, em relação a outras máquinas com hardware semelhante, né? E a gente explicou, inclusive, na época, que era muito por causa da tributação, que é altíssima no Brasil. Bom, todo mundo sabe disso, né? Ele até fez uma observação bem interessante aqui, que ele diz que lá fora custa $79 e aqui no Brasil estava R$256. E aí ele pergunta para você se a equipe tem alguma pretensão de formar parcerias governamentais para adesão do Endless OS nas escolas, no lugar ou ao lado do tão infame Linux educacional, ou isso não faz parte dos planos atualmente, se vocês pretendem elaborar um outro plano de negócio para venda de computadores no mercado, digamos assim, de varejo convencional. Eu lembro que tinha um notebook da Asus também, né, com Endless. Com certeza, eu acho que sim, a gente tem que trabalhar para tornar isso cada vez mais acessível para as pessoas. Parte do trabalho é migrar também o sistema para a ARM, para trabalhar isso. A outra parte do trabalho é sim, entender como, dentro das exigências nacionais que nós temos hoje de protecionismo, que a gente tem na área de informática, garantir que esses custos sejam menores. A gente está trabalhando para isso. Então a gente trabalha para baixar esse custo, trabalha com parceiros, inicialmente com a Asus e futuramente com outros, para tornar isso disponível também no varejo. Estamos fazendo esse trabalho de oferecer isso para o download para as pessoas, que é, no nosso ver, a maneira mais barata de você poder reutilizar computadores que você tem, dar acesso às pessoas, não necessariamente precisando comprar um computador novo. E sim, vamos trabalhar com quem quer que esteja alinhado com o nosso desafio de poder empoderar as pessoas que estão hoje excluídas de tecnologia. E governo possivelmente pode ser uma dessas parcerias. Tem aqui algumas questões, na verdade, assim, fica meio óbvio o porquê da escolha, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta, já que fizeram aqui, tá? O Lucas Oliveira disse assim, que ele gostaria de saber algumas coisas internas do projeto, como o porquê de vocês decidirem utilizar a interface GNOME como base ali do sistema operacional. Vocês, bom, já explicaram que são atuantes no GNOME e tudo mais, então é aquela coisa, você vai onde você gosta e sabe mais também, acredito eu. Mas vocês podem embasar mais tecnicamente o porquê da escolha também, porque aqui a gente tem o próprio Endless Mini, ele apanha um pouco para rodar o GNOME justamente por conta do peso da interface, que exige um pouco de aceleração 3D, esse tipo de coisa assim. E ele comenta também se não seria bom colocar uma interface alternativa de alguma forma para que rodasse nesses computadores governamentais que nem sempre são de extrema qualidade ou muito potentes. Acho que, na verdade, quando começou o Endless, a gente tentou criar nosso próprio interface, próprio desktop.
e usando o Python. E foi bem difícil, foi muito difícil e foi ainda mais lento, mais devagar que está agora. E a gente começou a falar com os desenvolvedores do GNOME e para pedir ajuda, né? E depois a gente decidiu usar o GNOME mesmo, porque já tem muito apoio da comunidade, já tem muita gente que está trabalhando nele e por isso a gente decidiu usar. Se é um pouco mais pesado, mas a gente está fazendo trabalho para melhorar isso. Por exemplo, a gente vai mudar do X para o Wayland. Esse é o sistema do Window Management, né? E você vai melhorar o processo, melhorar o uso do desktop. Então, tem mais trabalho para fazer, mas em geral a gente acha que por causa da comunidade e por causa de que já tem nossos usuários, que não são usuários do Windows, é melhor escalar o GNOME. A respeito do Wayland aí contra o X, né, o Xorg, né, o X.org, você acha que a adoção do Wayland como servidor gráfico, né, na verdade, né, você acha que isso vai fazer com que o sistema fique mais leve? Porque o que acontece? Num processador mais fraco ou que tem um chip gráfico menos potente, o GNOME não é que ele seja pesado por causa dele mesmo, né? Porque o processador não aguenta, né? Ele é uma interface gráfica atual, então essas interfaces gráficas como o GNOME Shell, o KDE Plasma, Unity, Cinnamon, etc. Tudo isso aí costuma pesar para computadores mais antigos, assim. Você acha que o Wayland vai fazer bastante diferença nesse tanto? Sim, vamos ver, mas acho que sim. Acho que vai melhorar, porque o sistema do X, na verdade, é bem antigo e não foi criado para os aplicativos de hoje, não foi criado para as máquinas do hoje. E então, para os gráficos, para o 3D, acho que o Wayland vai ser melhor. A interface que vocês usam aí é um fork do GNOME exatamente, ou é um GNOME Shell com extensões? Ou que tipo de modificação vocês fizeram? Vocês reescreveram uma parte do código e implementaram? Vocês criaram realmente um fork? É um fork do GNOME Shell. É um fork do GNOME Shell. Ele tem algum nome? A interface tem algum nome? Não, EOS Shell, na verdade. EOS, que é EOS, que é o Android OS, né? Sistema de operação. Sim. Shell, EOS Shell. Legal, bacana. Isso aí então, vai estar lá no GitHub, provavelmente, né? Para o pessoal poder exatamente, acessar. Sim, está lá. Tem uma pergunta aqui também, não sei se vocês pretendem embarcar nesse meio, né? Mas o pessoal aqui está perguntando se vocês pretendem também entrar nessa onda de convergência, né? O Ivan até comentou ali antes que vocês estavam remando, na verdade, contra a maré das grandes empresas ali, tentando atender um público diferenciado. Mas vocês também pretendem tornar a interface do Endless convergente de alguma forma, para que rode em dispositivo móvel, tablet, celulares, alguma coisa assim? Hoje em dia, não. Tecnicamente é possível rodar no tablet, mas hoje em dia a gente não faz muito trabalho para apoiar isso. E é interessante dizer que todo lugar que a gente vai, de Índia, Bangladesh, ao Guatemala, México, Brasil, as pessoas têm celular às vezes não necessariamente porque elas querem ter o celular, mas muitas vezes porque elas não podem comprar um computador. E eu até brinco, a minha visão particular de desktop hoje é qualquer coisa que tenha mouse e teclado. Então o que a gente está trabalhando é para trazer sim uma experiência boa de mouse e teclado. Porque é muito fácil você matar o desktop numa conversa de bar. Mas a gente volta hoje aqui, eu, você, o Roy aqui, nós estamos todos trabalhando num desktop. Então o que a gente quer dar para pessoas não é uma nova versão do celular que ela já tem lá, é sim uma ferramenta de empoderamento para ela ter uma vida melhor. E isso hoje, na nossa visão, isso acontece seja o device que a gente for chamar, com mouse e teclado. Então essa é a nossa grande aposta. Se isso vai evoluir para algo diferente depois, ou se existir uma ferramenta melhor para a gente empoderar as pessoas, para elas poderem não só consumir, mas serem produtores,
de conteúdo para ter uma vida melhor, a gente vai trabalhar com isso. Que esse é o nosso grande objetivo. Sim, o projeto ele é maleável ao longo do tempo, né? Ele vai se Exatamente. adaptar com o que as pessoas estiverem utilizando aqui. Uma das últimas perguntas aqui que eu tenho do pessoal é do Jean Camargo. E ele pergunta assim: a estimativa de adesão do sistema operacional agora é maior ou é menor do que o que vocês estavam estimando no início do projeto? Vocês estavam pensando que nesse momento ele estaria acima ou abaixo do que realmente está? E ele também pergunta se a interação do usuário com o sistema operacional está sendo como planejado ou se o sistema operacional está tendo que ir se adaptando com a cultura dos usuários brasileiros. Interessante a pergunta. Obviamente a gente sempre quer mais, a gente quer melhorar, a gente quer fazer aplicações mais interessantes, a gente quer dar conteúdo de uma maneira assíncrona melhor para as pessoas. E se a gente estiver confortável com o que a gente vai falhar. Eu acho que o caminho está sendo muito interessante, o feedback está sendo muito interessante. Temos vários países engajados com a gente, pessoas interessadas, empresas interessadas, governos interessados, o que mostra que a gente está indo num caminho certo. E o que mostra que o simples fato de a gente estar na contramão é algo realmente muito intrigante, né, para a gente resolver. E eu acho que a minha resposta para ele é assim: a gente se importa com o sucesso desse projeto, não financeiramente também, mas que se a gente falhar com isso, pessoas no mundo hoje não vão ter outra opção. Então, eu acredito que a resposta tem sido muito legal, mas a gente quer mais. A gente quer sim mais, melhorar, e quem estiver ouvindo aqui e quiser participar, de novo, entre no nosso GitHub, compartilhe. A gente vai deixar depois também nosso canal no Wiki que a gente tem, e a nossa comunidade onde a gente compartilha. E se só a gente for fazer isso, a gente vai falhar. A gente precisa de mais e mais pessoas engajadas para a gente melhorar isso. Legal. Vocês pretendem criar, de repente, uma variação do Endless com características mais tradicionais de um desktop voltado para essas pessoas como eu, como vocês, assim, que vão utilizar para trabalho no dia a dia, que vão querer mexer mais profundamente no sistema? Ou vocês realmente pretendem focar somente nesse público que carece de acessibilidade à informática, tecnologia, internet e tudo mais? Hoje, se você quer fazer as alterações, você pode ir no GitHub e baixar todos os nossos códigos e fazer o build que você quiser, testar, modificar, propor coisas novas para nós também. Muitas coisas do que a gente tem hoje também são propostas pela própria comunidade, mas a gente não pode tirar o olho de onde a gente quer chegar, que é cada desvio do que a gente faz para tentar atender todo mundo, desvia do nosso grande foco, que é tornar o Windows acessível para todo mundo. Então, é sim um trade-off, um dos grandes trade-offs que a gente tem, e a gente acredita a nossa empresa nisso. Muito legal. Esclarecido aí. Não é uma coisa assim que se descarte completamente, mas que só iria acontecer depois de o objetivo ser atingido. Exatamente. E hoje ele é aberto, né? Hoje, que nem o Roy falou, nosso código está lá. Quem quiser ter a nossa própria experiência, consegue no GitHub e ter ela. Inclusive melhorar ela. Estamos abertos a conversar. Nós vamos deixar com você todos os canais para poder conversar com a gente. No site a gente tem a lista dos principais desenvolvedores, temos Emanuele, Cosmo, pessoa super conhecida dentro do meio, o próprio Jonathan, com mais de 20 anos de Red Hat, dentro do projeto. Essas pessoas estão disponíveis para conversar e para ouvir ideias novas, que boa parte que a gente tem hoje não veio da gente, né? A gente construiu em cima de muita coisa legal que foi feita durante vários anos. Então, tudo que a gente pode voltar para o upstream, a gente faz para a comunidade. Legal. Bom, para finalizar aqui a nossa conversa, aqui antes da gente entrar na parte final aí dos meus agradecimentos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês falarem um pouco sobre o assunto, que talvez eu pudesse ter feito lá no início, né? Mas como a gente está na contramão também aqui, vamos deixar para o final. Que é assim, a Endless, ela não é de origem brasileira. Vocês poderiam contar qual que é a origem da Endless, se o Endless OS já é mais popular fora do Brasil, como é que é o reconhecimento da empresa no cenário, assim, especialmente nos Estados Unidos, né? Mas no cenário mundial, porque vocês atendem vários países diferentes, né? Exatamente. A ideia começou com o nosso fundador, Matt Dalio, viajando pelo mundo. Ele estudava em Stanford, teve esse insight que com o celular na mão ele podia transformar aquilo num computador e empoderar várias pessoas. Então ele viajou o mundo e ele teve esse insight
na Índia. E para começar essa empresa, ele convidou um sócio hoje, fundador, que é o Marcelo Sampaio, que é um brasileiro. Então a empresa nasceu, eu digo que a empresa ela tem binacionalidade, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, mas e no Brasil ao mesmo tempo. Então nós temos 4 anos de pesquisa, principalmente feita no Brasil, muito mais que nos Estados Unidos, porque aqui está o nosso target market. Então são primeiro 4 anos de pesquisas antes de lançar o produto, feitas no mundo inteiro, e principalmente feita no Brasil, aqui no Rio de Janeiro e na região. E hoje nós temos praticamente 30% do nosso time, ele é espalhado pelo mundo. A gente, principalmente na área de desenvolvimento, em vez de buscar talento nos Estados Unidos, a gente busca os melhores talentos onde eles estão. Então temos pessoas desde a Nicarágua, Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares, aqui no Brasil, em São Paulo, em Recife, aqui no Rio, temos gente na Argentina, se eu não me engano tem gente na Austrália, certo, Rob? Austrália, Paraguai também. Na Austrália, no Paraguai. Então a gente realmente, a própria empresa internamente trabalha num formato de colaboração, de comunidade, onde a gente está disperso no mundo e cada um trazendo a sua peculiaridade e interesse. E o mais legal da Endless é que todo mundo que está dentro da Endless é extremamente ligado à nossa missão de empoderar o mundo. Isso eu acho que culturalmente é o grande mantra que a gente tem hoje, é selecionar realmente as pessoas que acreditam no que a gente está fazendo, não em nenhuma balela que a gente queira vender. Bom, cara, eu tenho muito a agradecer pela participação de vocês, e uma coisa assim que dá para sentir quando vocês falam é que vocês têm realmente uma verdadeira paixão pelo objetivo, sabe, de querer fazer isso e fazer a diferença na vida das pessoas, e isso é uma qualidade que você não vê em todo mundo. Então, meus parabéns, resumindo, sabe, porque a gente tem uma missão aqui parecida desde que eu comecei o canal, o blog e tudo mais. A intenção sempre foi essa, de tentar deixar o conhecimento um pouco mais acessível para as pessoas. E uma das coisas que a gente esbarra muito realmente no Brasil é a falta de possibilidade das pessoas terem um acesso decente à internet, de terem um acesso decente a estudo, principalmente, né? E se vocês conseguirem, com certeza eu quero estar aí acompanhando vocês, tentando ajudar da forma com que eu puder, divulgando e tudo mais. Então, quem sabe vocês voltem aqui em uma outra oportunidade para contar mais novidades e dizer que vocês dominaram o mundo já. Eu acho que muito obrigado pelo convite. A gente está aberto a ser humilde, principalmente. Eu gosto muito de coisas que vocês não gostam. Comentem, nos dê feedback do que está legal, principalmente do que não está legal para a gente melhorar. Se engajem com a gente, contribuam quem tiver interesse. Entre no nosso site, tem a nossa história ali, temos vídeos interessantes, tem a parte de desenvolvedores, vocês podem aprender muito mais do que a gente está fazendo. Eu acho que o nosso interesse, a gente está muito focado no objetivo, né? E esse objetivo, de novo, ele só é alcançado com mais e mais pessoas que se importem e se interessem em fazer isso uma realidade. A gente, como empresa, tem uma obrigação de ser o conduíte desse movimento, mas o movimento não acontece mais fora da gente do que com a gente. Mas a gente sim está sendo uma força para poder trazer essa oportunidade que todo mundo está deixando para trás, que é o nosso grande mantra, de empoderar quem está excluído hoje da tecnologia. Com certeza, através desse... Parece um gesto pequeno, na verdade, né? Vocês, às vezes, estão ali entre 4 paredes, programando, desenvolvendo, planejando, e no fim das contas, uma pessoa que antes estava sem acesso à informação, por conta disso, acaba se desenvolvendo e se tornando um profissional, mudando de vida e coisas assim. Certas coisas realmente não tem preço, eu imagino, né? Esse tipo de coisa assim é o que motiva muita gente aí pra frente. Você tem ideia de quantas pessoas trabalham na Endless hoje em dia? Hoje nós temos um pouco mais de 100 pessoas diretamente contratadas pela Endless e mais vários contractors que a gente trabalha como externos, né? Mas hoje a gente tem um pouco mais de 100 pessoas. Se alguém quiser mandar um currículo para vocês ou trabalhar na Endless, vocês têm alguma seção no site para esse tipo de coisa? Por favor, no nosso site a gente tem. Bacana, então. Exatamente, na parte de baixo da Endless você vai ter a parte de carreiras, e nós temos listados hoje, eu posso até te falar aqui para
cloud, infraestrutura, para front-end developer, para engenheiros de kernel, para quality assurance, para engenheiros de software, para pessoal de tooling. Então hoje nós temos aqui mais de uma dezena de vagas abertas já no nosso site. E quero falar também que a gente tem um canal do IEC, do IESI, né? Para quem quer falar com os engenheiros, se chama Endless e fica no servidor do Freenode. E acho que essa informação também no site. Para quem usar o IESI, a gente está lá, se você quer falar. E é em inglês, em português? O que vocês falam normalmente? Tem a maioria é em inglês, mas tem pessoas que falam português. Não, legal, um engenheiro o Rory vai atender vocês lá. Fica acessível para o pessoal participar. Então, galera, todos os links, todas as informações que tanto o Ivan quanto o Rory comentaram vão estar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Tem lá o site da Endless, tem a parte aí das carreiras, tem o GitHub para vocês conhecerem lá o código dos aplicativos e do sistema. Tem também, é claro, o link para você baixar e testar, reportar bugs e ajudar a empresa que está tentando tornar o conhecimento tecnológico um pouco mais acessível nesse nosso querido Brasil aqui, que carece muito desse tipo de coisa. Ivan, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado ao Rory também. Voltem sempre aí, vocês podem deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, né? Se quiserem, fiquem à vontade. Não, só para falar obrigado a você para a oportunidade de falar. Com certeza, eu também gostaria de agradecer de novo, Jonathan. Eu acho que você já falou da gente algumas vezes no site e tem um olhar muito crítico. A gente agradece muito o feedback e o interesse em poder ajudar a gente a compartilhar a nossa história e em querer testar, em querer saber mais. E eu acho que o teu papel é extremamente importante dentro do cenário para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar para poder ter o impacto que a gente quer ter, né? E que esse impacto seja bom para o nosso país como um todo e que seja expandido para outros lugares. Então, espero em breve voltar aqui para a gente poder contar mais novidades e ter muitos dos ouvintes aqui engajados com a gente na próxima conversa. Muito obrigado. Show, isso aí. Parceria, então. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a você que ouviu até o final aqui. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar a divulgar esse conteúdo que é muito importante. Faça o Endless chegar nos ouvidos de quem precisa ouvir. Faça com que as pessoas que precisam desse tipo de conteúdo saibam, compartilhe, mande para o pessoal aí das cadeiras públicas da sua cidade, mande para o governo, manda e-mail lá, porque não dá para levar essa juventude para frente no sentido da informática com Linux educacional. A gente precisa de uma coisa um pouco melhor. É a crítica que eu fiz várias vezes por aqui, e é algo que eu me preocupo muito, porque eu estou inserido justamente nesse meio e eu vejo no dia a dia o quanto as pessoas deixam de aprender por conta de não ter uma ferramenta de qualidade ali. E eu realmente acredito que o Endless, não posso dizer que seja a melhor, porque eu não conheço todas as opções, mas certamente é uma das melhores opções para fins educacionais que a gente tem atualmente. Então vale a pena conferir e incentivar a utilização, ainda mais por toda a colaboração que eles estão desenvolvendo para a comunidade, abrindo o código de tudo praticamente que eles fazem aí para que a gente possa estudar, mexer, aprimorar e etc e tal. Então, muito obrigado. Até uma próxima, um grande abraço. Valeu e falou. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.